O mercado de opções é um mercado incrível e, na minha modesta opinião, todo e qualquer investidor deveria dominar essas ferramentas, tamanhas as vantagens que elas trazem. No entanto, eu percebo que muita gente fica de fora desse mercado porque no primeiro momento ele pode parecer assustador, pode parecer complexo demais, pode parecer de repente muito arriscado. E para essas pessoas que estão querendo entrar no mercado, mas ainda tem essa barreira, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te apresentar o mercado de opções de uma maneira introdutória e bastante simples. Como a ideia aqui é simplicidade, eu não vou começar com uma definição, com um conceito que ao invés de te elucidar, vai acabar talvez te tornando mais confuso. Eu quero começar te apresentando o mercado de opções, te mostrando 3 grandes vantagens que ele te possibilita. A primeira delas é hedge, que é sinônimo de proteção. Da mesma maneira que um seguro de um carro, um seguro de saúde ou um seguro contra incêndio de um imóvel, nessas situações você paga uma pequena taxa para se manter protegido diante da eventualidade da ocorrência de um evento bastante adverso, como por exemplo, um sinistro no carro, uma situação séria de saúde ou um incêndio num imóvel. Diante da ocorrência desse evento adverso, aquela taxa que você pagou de seguro, ela mais do que compensa, né? Recentemente eu fui na panificadora aqui perto de casa e para minha surpresa ela estava fechada. Quando eu cheguei perto eu vi que tinha um aviso que ela estava fechada porque houve um incêndio. Passados alguns dias eu voltei lá e estava funcionando normalmente. Eu perguntei o que aconteceu, tinham esquecido a fritadeira ligada ao fechar a panificadora e isso provocou um incêndio de grandes proporções. Eu perguntei se eles tinham seguro e disseram que sim. E se a dona da panificadora não tivesse seguro, muito provavelmente esse incêndio teria significado o fim do negócio dela. E no mercado financeiro em geral, a gente também está sujeito a eventos inesperados. E se você não tem a devida proteção, esses eventos, quando ocorrem, eles acabam te tirando do jogo. E as opções são a ferramenta exata para proporcionar seguro para sua carteira de investimentos. Essa é a primeira grande vantagem do mercado de opções. E a segunda são as estratégias de renda. Em vez de ficar com seus ativos parados, sejam eles ativos tradicionais como ação de uma empresa ou criptomoedas, Bitcoin, Ethereum ou outras moedas, você pode rentabilizar e rentabilizar significativamente os seus investimentos. Quem é do mercado cripto já está familiarizado com outras formas de rentabilizar os ativos, como por exemplo staking e pools de liquidez. Mas a renda que você pode obter com opções, ela está num outro patamar que sequer torna essas formas de rentabilizar os ativos comparáveis. Em muitos momentos do mercado, o ganho que você vai ter com essas estratégias de renda é superior ao ganho que você obtém com a valorização do próprio ativo. E essas estratégias de renda, de remuneração dos ativos que você tem em carteira, são uma excelente forma de você acelerar e muito o acúmulo dos ativos que você pretende carregar. Além disso, pode servir também para você tirar uma renda adicional para que você utilize na sua vida, no seu dia a dia. E uma terceira grande vantagem é a potencialização de ganhos. Imagine que você tem X reais para investir em Bitcoin. Bitcoin está nesse patamar aqui, você acredita que daqui a um ano ele vai estar nesse patamar. Se você pegar essa quantidade de dinheiro, vai valer a pena porque você acredita que ele vai subir. Só que, se em vez disso, em vez de pegar o dinheiro que você tem reservado para investir em Bitcoin, você comprar opções de Bitcoin, com esse mesmo comportamento esperado, ou seja, chegando desse patamar aqui, chegando nesse patamar depois de um ano, ou outro período de tempo qualquer, você vai ter ganhado muito mais comprado opções de Bitcoin do que comprando Bitcoin diretamente. E quanto maior for a valorização do Bitcoin, maior vai ser essa diferença entre os ganhos que você obtém investindo em opções e investindo diretamente em Bitcoin. Citadas essas 3 vantagens, proteção, remuneração dos ativos, potencialização dos ganhos, quero te falar agora dos tipos de opções. Existem 2 tipos, opção do tipo call, que é uma opção que você compra quando você está apostando na alta, e opção do tipo put, que é uma opção que você compra quando você está apostando na baixa. Existem alguns fatores que afetam o preço de uma opção. O primeiro deles é o preço do ativo subjacente. Primeiro de tudo, o que seria esse tal de ativo subjacente? Opções são derivativos, ativos que derivam de um ativo original. Então, uma opção de Bitcoin é um instrumento financeiro cujo preço deriva do preço do Bitcoin. E, portanto, o ativo subjacente de uma opção de Bitcoin é o próprio Bitcoin.
O ativo subjacente de uma opção de Ethereum é o próprio Ethereum. Portanto, se eu acredito que o Bitcoin vai subir, eu posso comprar uma call. Se eu acredito que o Bitcoin vai cair, eu compro uma put, que é uma opção que se valoriza à medida que o mercado cai. E se eu tenho na minha carteira um ativo que se valoriza, e essa valorização pode ser exponencial dependendo do caso, se esse ativo valoriza à medida que o mercado cai, ela serve como proteção, porque parte dos meus ativos estão desvalorizando, mas essa put em contraparte está se valorizando, protegendo assim a minha carteira de investimentos. Então, o preço do Bitcoin afeta as opções de Bitcoin, mas não só isso. A volatilidade do mercado também afeta o preço de uma opção. O aumento da volatilidade, ele aumenta o preço das opções. E como eu tenho um ativo que reage à volatilidade, isso abre um leque de oportunidades de negociação. Eu posso ganhar dinheiro, por exemplo, com a compra e venda de volatilidade, o que é particularmente interessante no mercado extremamente volátil como é o mercado cripto. E além do preço da volatilidade, o tempo para o vencimento de uma opção também influencia o preço dela. Toda opção tem um prazo de validade, e à medida que esse prazo vai chegando perto do vencimento, o preço dessa opção vai se deteriorando, o que é particularmente interessante para quem quer ter uma renda passiva através da venda de opções. E como não poderia deixar de ser, eu também tenho que te falar dos riscos desse mercado. Existem operações que têm um potencial de ganho limitado e o risco ilimitado. Mas também há aquelas operações que você tem o risco limitado e o potencial de ganhos ilimitado. Mas o quão arriscado isso é para você? E aí eu te pergunto, dirigir um carro comum, um carro utilitário desses que a gente anda na cidade, é uma atividade arriscada? E a resposta é, depende. Se você tem o devido preparo, se você já está habituado a dirigir, não é uma atividade muito arriscada. No entanto, se é uma criança de 10, 12 anos que nunca dirigiu na vida, não tem a mínima ideia como dirige, rouba a chave do carro do pai e sai dirigindo por aí, é algo bastante arriscado, não é? Então o primeiro ponto é esse, se você não tiver o devido preparo, sim, é uma atividade arriscada. No entanto, se você estiver preparado e executando estratégias simples, eu faria analogia com dirigir um carro. Tendo o devido preparo, dirigir um carro de passeio na sua cidade não é uma atividade de alto risco. No entanto, com opções, além de estratégias simples e que oferecem baixo risco, você pode também executar estratégias mais avançadas, mais arrojadas. E a comparação que eu faço é que essas estratégias mais avançadas, elas são como pilotar um carro de Fórmula 1. É arriscado pilotar um carro de Fórmula 1? Comparativamente é mais arriscado do que dirigir um carro de passeio. No entanto, para um piloto já treinado, a mesma atividade, ou seja, pilotar um carro de Fórmula 1, é muito menos arriscado do que para aquele cara que não tem o devido treino para isso. E com essa analogia aqui, eu quero deixar claro os dois pontos. O primeiro e principal risco, ele vem da falta de preparo. Então, uma atividade simples como dirigir um carro de passeio numa cidade, ela pode ser arriscada se é uma criança ou eventualmente algum adulto que nunca teve contato com direção e não sabe dirigir, mas ela pode ser de baixo risco na medida que você tenha o devido preparo. E convenhamos, dirigir um carro de passeio não exige um nível de preparo que seja coisa de outro mundo de se obter. Então, primeiro ponto de risco, preparo. E o segundo é o nível de operação. Você pode fazer operações mais simples que sejam como dirigir um carro de passeio. Se você só dirige um carro de passeio até um determinado limite de velocidade, você nunca vai estar sujeito aos mesmos riscos do que aquele cara que pilota um carro de Fórmula 1 na velocidade máxima. E da mesma forma, se você se restringir a determinadas operações com opções, você também vai estar sujeito a riscos bastante moderados. E na minha visão, as vantagens do mercado de opções, elas de longe compensam os riscos inerentes a ele. Não é à toa que o mercado de opções de Bitcoin vem batendo recordes, está na sua máxima histórica, já ultrapassou o mercado de futuros e é um ferramental que tende a ser cada vez mais utilizado dada a sofisticação que vem ocorrendo no mercado. E se você tem interesse em atuar nesse mercado com o devido preparo, de forma segura, operando estratégias validadas que funcionam e de acordo com o seu perfil, recomendo que você conheça o meu treinamento. O link para ele eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Espero que você continue se aprofundando no mercado de opções, seja através do meu treinamento, contando com o meu apoio individual,
ou maratonando aqui os vídeos do canal, mas não desista de opções. Opções realmente transformam vidas. E todos aqueles que eu vejo que insistiram e romperam aquela barreira inicial, superaram aquele momento em que tudo parecia assustador e complicado demais, acabaram se apaixonando por opções e hoje não veem como atuar no mercado abrindo mão dessa ferramenta, que, como eu te mostrei, trazem uma série de vantagens para nós que investimos. Então, te vejo por aí, um grande abraço e até a próxima!